Imagina que uma empresa do tamanho da TV Globo se meta numa situação como aquela que eu vi. A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 através de uma empresa que ela mesma criou nas Ilhas Virgens Britânicas. Pela transação, não pagou impostos. Depois, a Rede Globo no Brasil comprou esses mesmos direitos da empresa de fachada no Caribe por um preço bem superior. Mais uma vez, não pagou impostos. É a clássica forma de remeter ao exterior dinheiro que deveria ter sido contabilizado como lucro no Brasil e, por isso, tributado. Em vez de lucro, saiu como despesa. Em 2006, o Serviço de Inteligência chegou à conclusão de que a empresa deixou de recolher impostos que, à época, com multa e correção, chegavam a 615 milhões de reais. Hoje, a dívida ultrapassa de R$1 bilhão, 100 vezes mais do que a emissora arrecadou no Criança Esperança. Essa é a história de um dos maiores escândalos de sonegação fiscal do Brasil. A sonegação da Globo, nós tomamos conhecimento, o público tomou conhecimento em 2013. Isso começou a atrair o interesse de muita gente. Como que a maior rede de televisão brasileira, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores redes do mundo, como é que não paga impostos? 3 anos depois, em 2005, a Receita Federal começa a investigar. Quando a Globo foi autuada por sonegação, o processo então desapareceu da Receita Federal. Desapareceu da Receita Federal. Desapareceu da Receita Federal. Cometeu fraudes. Fraude para não pagar o imposto. Para transmitir os direitos de transmissão, ela não fez isso via Brasil. Ela fez isso via uma empresa de paraíso fiscal. Então a Receita Federal nunca descobriria a sonegação se ela não tivesse investigado a propriedade desta empresa em paraíso fiscal. E aí, no curso dessa investigação, ela descobriu que a empresa de paraíso fiscal que comprou os direitos de transmissão era da própria Globo. Ela descobre toda esta fraude e isso passa por uma série de outras empresas. Empresas, todas eram da Globo. Uma empresa no Uruguai que se chama Power. Aí tem uma outra empresa que se chama Porto Esperança. Aí tem uma outra empresa nas Antilhas Holandesas. Tem outra empresa na Holanda. Toda essa simulação se caracterizava como crime contra a ordem tributária. Não foram, vamos dizer assim, gerentes, diretores da TV Globo. Foram os próprios acionistas, que é Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, que são os filhos de Roberto Marinho. Eles recorreram e perderam o recurso. Aí, ao perder o recurso, este processo volta para a delegacia original que o autuou, que autuou a TV Globo, e daí segue para o Ministério Público e a dívida é executada. Aí tem uma servidora da Receita Federal, que é Cristina Mares, ela interrompe as férias, vai até a delegacia onde ela trabalhava e ela então retira de lá o processo da Globo. Coloca dentro de uma bolsa, de uma sacola, uma bolsa grande, e sai da Receita e é filmada fazendo tudo isso. Depois que houve a descoberta de que ela ajudou a Globo nesse caso de sonegação, se descobriu que ela tinha feito isso para muitas outras grandes empresas. Ela chegou a ser presa, ficou 3 meses presa. Ela foi defendida por uma banca de advogados. Ela então, 2 meses e meio, 3 meses e meio depois de ser presa, ela então foi libertada. E aí nós estivemos no Rio de Janeiro e acabamos localizando o próprio processo. O processo, aquele que desapareceu, nós localizamos, folheamos, vimos qual era o processo. Está aqui, ó, Roberto Marinho, Roberto, Irineu Marinho, João Roberto, eles mesmos assinam. Aqui, ó. O processo segue aberto na Receita Federal. A Globo diz que pagou o tributo, mas até hoje não apresentou o DARF.
Mesmo que ela tenha pago a dívida, o que ela terá de provar mostrando o DARF, isso não a exime do crime contra o fisco. Essas questões de corrupção, sonegação, abre empresa em paraíso fiscal, fecha empresa, a ideia é realmente dificultar. Dificultar o rastreamento. Dificultar o entendimento do que foi feito. Mas, na verdade, tudo foi feito com um único objetivo: deixar de pagar aquilo que pertence ao Estado brasileiro. Então, quando alguém deixa de pagar, sobretudo num montante absurdo como esse, para a transmissão da Copa do Mundo, que é um evento altamente lucrativo, ele está, na verdade, quem faz isso, está não roubando o Estado, está roubando a população brasileira.